Olá, alunos e alunas do Humanas em Foco. Eu sou o professor Cícero Barato, seu professor de História do Brasil. O nosso compromisso de hoje é, sem dúvida nenhuma, um pouquinho mais diferenciado, porque vamos começar a falar de um período dentro da nossa história que vai nos dar os novos ares, que vai nos trazer talvez aquele papel de civilização de fato. Porque na aula de hoje, eu quero conversar com você, aluno, com você, minha aluna, com você, vestibulando, com você, concurseiro, sobre um período que começa a mudar não só a aparência, mas a política também do Brasil. Eu quero começar a falar sobre o período joanino, primeira parte. O que seria o período joanino? O período joanino é a presença da família real aqui no Brasil. É aquele período que Dom João VI veio com toda a corte para o Brasil, chegou ao Brasil em 1808 e vai ficar aqui até justamente o momento das revoltas liberais, 1820 e 1821. O que acaba gerando depois a saída dele ao processo de independência. E dentro dessa história é que vamos começar a falar agora sobre os fatores que levaram à presença da família real. Porque, sem dúvida nenhuma, é muito importante sabermos, conhecermos quais foram as consequências desse famoso período joanino. Só que o mais importante ainda é tentarmos descobrir, é tentarmos contrair quais foram os motivos que levaram a família real para o Brasil. Por que é que aconteceu da família real pegar sua embarcação, sair daqui de Portugal e vir até o Brasil? Qual foi o verdadeiro motivo que fez essa família vir para nossas terras, as chamadas terras brasileiras? Primeiro detalhe, vamos tentar compreender o que era que acontecia dentro da história naquele período. Imagina o seguinte, Napoleão Bonaparte, ele chegou ao poder. Era o ano de 1799. Napoleão Bonaparte, depois de 10 anos daquele processo que chamamos de Revolução Francesa, uma revolução de caráter liberal, chegava ao poder para botar ordem na França. Começava, então, o período que chamamos de Era Napoleônica. Napoleão, ele era um general que ele era fã demais do Império Romano. Ele tinha o intuito, um forte nacionalismo, de tentar fazer com que a França fosse o maior império de toda a Europa. Que a França fosse a grande potência mundial. Só tem um detalhe, meu caro aluno. Para que ele pudesse concorrer, para que ele pudesse fazer com que a França fosse a maior potência mundial, ele precisava dar um basta nos ingleses. A Inglaterra era, sem dúvida nenhuma, a grande potência, motivada por causa do crescimento industrial, da Revolução Industrial de 1750, motivado pelo comércio com os portugueses, por causa do Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos de 1703. Então, se você parar para observar, Napoleão Bonaparte pegou a França e começou a constituir o maior exército terrestre do planeta. Meu amigo, meu aluno, era o maior exército terrestre de todo o planeta. Vamos lá, olha o mapa aqui da França, olha o mapa da Europa. Ele começou a constituir o maior exército. E o seu intuito era fazer com que os outros reinos ficassem submissos à sua vontade. Ele era então chamado imperador. Só que o problema era, o seu maior inimigo não era Portugal, e nem a Espanha. Naquele momento, a maior potência econômica do planeta era, sem dúvida, a Inglaterra. A Inglaterra era a maior potência econômica e tinha a maior força naval. Joga o mapa aqui, Israel. Olha aqui, meu aluno. Veja bem, você tem o território europeu e você vai ter a Inglaterra. A Inglaterra, ela vai ter a maior força naval, a maior frota marítima. Se você observar,
essa frota marítima, essa força naval que simplesmente vai constar para os ingleses, era o suficiente para inibir que franceses atacassem a Inglaterra. Porque para que eles pudessem atacar a Inglaterra, eles precisariam, sem dúvida nenhuma, de uma força naval. A Inglaterra é uma ilha, é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Então a única forma dele conquistar a Inglaterra era se fosse atravessando o famoso Canal da Mancha. O problema é o seguinte: para chegar na Inglaterra, ele teria que enfrentar a força marítima, a força naval. Na placa continental, no continente europeu, ninguém tinha coragem de bater de frente com Napoleão, então era mais fácil ele colocar um domínio, era mais fácil ele dominar esses povos, sem dúvida nenhuma. O que vai acontecer, meu caro aluno? Napoleão Bonaparte, então, disse o seguinte: se eu quero acabar com o homem, se eu quero acabar com o reino, a melhor forma que tem é eu atingi-lo nos bolsos. Eu vou atingir o homem no bolso. Se você quer acabar com alguém, atinja essa pessoa no bolso. Napoleão Bonaparte ficou pensando: os ingleses vivem da produção de manufaturas. Para que eles possam chegar a esse produto manufaturado, é necessário que eles tenham o quê? A matéria-prima. E quem fornece essa matéria-prima são os portugueses, são os espanhóis. E que sai da onde? Da placa continental europeia. Napoleão Bonaparte pensou: se eles não tiverem mais compradores e nem mais vendedores da matéria-prima, nem compradores da manufatura, a sua economia se acaba. Foi aí que Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. Não se confundir, prestem bem atenção. Uma das coisas que faz o aluno escorregar muito durante os vestibulares, meu aluno, que seria, professor, é a história do bloqueio continental e bloqueio econômico. Né? Veja aqui a primeira diferença: bloqueio econômico foi feito para proibir que os holandeses comercializassem durante a União Ibérica, criado por Filipe II. E o bloqueio continental foi um bloqueio criado por Napoleão Bonaparte para impedir que os ingleses comercializassem com os países europeus. Aquele que se atrevesse a desafiar Napoleão Bonaparte iria sentir a fúria das forças francesas. E é aí que começa a entrar o papel da história do Brasil. Por quê? Volta o mapa, Israel! Olha aqui o mapa. Veja o seguinte: tirando a Inglaterra, para todo mundo que a Inglaterra vendia ou comprava, vinha da Europa. E se alguém desafiasse, Napoleão se vingava. Pois tinha um problema. Portugal, que está bem na beirazinha, que está aqui no cantinho, tinha um rei chamado Dom João VI. Dom João VI, ele era um príncipe regente, né? Era aquele que estava reinando devido à loucura da sua mãe. E aí, meu amigo, de Dona Maria I. Lembrem muito bem que Dona Maria I era rainha, mas não tinha condições de governar. Então o governo cabia a quem? A Dom João VI. Naquele momento, Dom João VI estava muito bem à vontade na sua casa, no seu castelo, comendo suas famosas coxinhas de galinha. Porque para onde ele ia com suas coxinhas de galinha. Comia um pouquinho e jogava os ossinhos fora. Comia e jogava os ossinhos fora. Vivia comendo coxas de galinha. Quando veio o bloqueio continental, ele começou, ou melhor, o bloqueio continental quando veio, ele começou a se preocupar. Ele disse: ah, meu Deus, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque vejam bem, Portugal era dependente dos ingleses desde 1703, desde o Tratado de Methuen. Portugal era altamente dependente. Por mais que Pombal tivesse feito as reformas pombalinas, não permitiu com que os portugueses pudessem caminhar com suas próprias pernas. Apesar de todas aquelas reformas pombalinas, apesar de ter transferido a capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, Pombal não teria conseguido fazer com que o Estado português tivesse conseguido se desenvolver. Então presta bem atenção. A economia portuguesa era dependente da economia inglesa.
Os ingleses sabiam que Dom João VI teria que tomar uma posição. Só que tinha um problema. Se Dom João VI ficasse do lado dos ingleses, Napoleão Bonaparte iria invadir Portugal. Se Dom João VI ficasse do lado dos franceses, os ingleses começaram a falar no seu ouvido, dizendo: Dom João, apesar de todas as nossas amizades, se você optar por ficar ao lado de Napoleão, seremos obrigados a bombardear o litoral. O seu litoral e acabar com suas embarcações. Os ingleses sabiam que não poderiam conquistar o território. Eles sabiam disso, porque teriam as tropas francesas, se ele se aliasse a Napoleão. Mas a maior preocupação dos ingleses era em relação às embarcações portuguesas. Porque portugueses não tinham embarcações militares, mas eram embarcações comerciais. E aí era que estava o problema. Se os franceses pegassem essas embarcações comerciais e transformassem em navios de guerra, seria uma ameaça para os ingleses, e os ingleses não iriam permitir. Então eles ameaçaram bombardear o litoral português. Dom João VI ficava naquela agonia. Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Que queria fazer da minha vida? Ele começava a pensar o que é que ele poderia fazer. Os próprios ingleses, então, chegaram para Dom João e disseram: Dom João, eu tenho uma saída. Eles só vão conquistar um reino se eles conquistarem o rei. E se o rei não tiver no reino, eles não conquistam o reino. Olha, ele só conquistaria o reino se conquistasse o rei. Mais ou menos como o jogo de xadrez. Como é que você ganha no jogo de xadrez? Quando você dá o checkmate no rei. Simplesmente, o jogo só acaba com checkmate. Só isso. Então a mesma coisa iria acontecer com os portugueses e franceses. Ele disse: diga quais seriam as suas ideias. Aí eles disseram: olha, caro Dom João, se o senhor saísse de Portugal e fosse para uma colônia sua além do mar, saísse de Portugal e fosse para uma colônia sua além do mar, como o Brasil, uma colônia próspera, nós poderíamos lhe proteger a sua vida, proteger a toda a sua família, porque os franceses não teriam coragem de atravessar o mar e enfrentar a nossa força naval. Dom João VI pegou e disse: eu tive uma ideia muito melhor. Se eu for para um território meu, uma colônia minha, ocupar essa colônia, morar lá e vocês me protegerem, os franceses não terão condição de me atacar. Bravo, Dom João! Esse é o espírito. Dom João VI então determinou que preparassem todas as embarcações e avisassem aos membros da igreja, à nobreza, toda a nobreza, e aos membros da igreja que ele iria sair de Portugal. Conta-se aí na história que Carlota Joaquina, sua esposa, descendente dos espanhóis, teria chegado para Dom João VI e teria dito: seja hombre, lute, teria dito: lute, lute, Dom João. Só que Dom João disse: eu não posso lutar contra Napoleão Bonaparte, não. Decisão tomada. Napoleão Bonaparte deu um prazo, deu um tempo para que aquilo ali pudesse ser cumprido. Dom João VI começou a preparar tudo para sair, para embarcar para o Brasil. Naquele momento, Napoleão Bonaparte decidiu sair em ataque. 1807, decidiu sair para o ataque em Portugal. Dom João VI, juntamente com 15 mil pessoas, embarcaram gentilmente em Porto. Foi uma embarcação meio que corrida. Aquela embarcação que o povo saía correndo para todos os lados. Dona Maria I, muito chique e louca, teria dito o seguinte: não corram, vão achar que estamos fugindo. Para ela é muito fácil. Para ela seria muito fácil não correr, porque ela teria canto assegurado. Mas várias pessoas da nobreza, da igreja, começaram a entrar dentro da embarcação. Meu amigo, foi tão aperreada aquela embarcação que boa parte do ouro e dos livros da Biblioteca Real, e principalmente a comida, não conseguiu embarcar. A população se sentiu no primeiro momento abandonada pelo seu rei, mas depois compreenderia. Ali, os portugueses formariam milícias para defender o seu território. E lembrem que Napoleão Bonaparte não iria conquistar o reino, porque ele não teria conquistado o rei.
começava então o que chamamos da fuga da família real para o Brasil. A família real saía de Portugal rumo ao Brasil por causa do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, o grande Napoleão, né? Aquele homem que queria fazer da França o maior império da história. Não se esqueça que Napoleão Bonaparte, ele era um fanzaço do Império Romano, tá joia? Então, essa é a primeira historinha, não esqueça. A família real vai vir para cá. Quando a família embarcou com 15 mil pessoas. Foi tão desordenado esse embarque que boa parte da comida, do ouro e dos livros ficaram. A solução, qual foi, meu caro amigo? Qual foi, minha cara aluna? Qual foi, meu caro aluno? A solução foi eles virem de qualquer jeito. Durante a viagem, a comida começou a apodrecer. Porque não tinha geladeira, não tinha frigobar, não tinha nada, cara. A comida começa a apodrecer. As coisas começam a ficar tudo sujo, começa a ficar tudo imundo de fato. Falta água potável, falta comida e as péssimas condições de doença, inclusive o escorbuto e a questão dos piolhos. Meu amigo, a única forma de você matar o piolho, naquela época, era você raspando a cabeça. Não tinha esse produto, esses remédios que você põe na cabeça e os piolhos morrem não, você tinha que raspar. Dentro da embarcação, para tentar acabar com o surto dos piolhos, todo mundo foi obrigado a raspar suas cabeças, principalmente as mulheres. As mulheres começaram a raspar suas cabeças, começaram a ficar carecas e para disfarçar suas calvícies, começaram a enrolar panos na cabeça. Começaram a enrolar os panos na cabeça. Algumas ainda pegavam perucas, passavam sebo na peruca e colavam na sua cabeça. Imagina a caatinga que não ficava, o mau cheiro que ficava nesse negócio. Né? Porque o povo não tomava banho, não tinha água potável e ainda passava um sebo. A partir daí, as condições estavam precárias. A família real, Dom João VI, até por desejo próprio, decidiu primeiramente parar em Salvador. Quando chegava em 1808, a família real daria uma parada em Salvador. Aquilo ali foi o suficiente para a população de Salvador fazer uma festa. Todo mundo estava reunido, o povo estava feliz, achava que Salvador voltaria a ser a capital do Brasil, já que teria perdido esse título para o Rio de Janeiro, cara. Então eles estavam mortos de feliz. Todo mundo foi pro porto, a realeza toda, ou melhor, a nobreza toda, né, a falsa nobreza, todo mundo estava indo com suas melhores roupas. E a família real chegava. Aí o cara diz, barato, os 15 mil foram para Salvador? Não, boa parte, foram para o Rio de Janeiro. Não foram os 15 mil, não. Alguns acabaram, nem pisando no Rio, né? Então só a família real, algumas pessoas que foram. Quando a família real chegou no Rio de Janeiro, quando chegou em Salvador, começou o desembarque, o povo olhava fanático ali, com fanatismo, a família real no Brasil, Salvador vai voltar a ser capital. As mulheres desciam todas imponentes e com aqueles lenços na cabeça. Minha amiga, eram as pessoas mais importantes para eles que estavam usando lenço na cabeça. Então lembra, todo mundo correu e começou a botar lenços na cabeça, achando que aquilo ali era a última moda onde? Na Europa. A utilização do lenço, inclusive entre as negras, entre as madames, era porque achavam que era a última moda. E lembrem que as damas de companhia sempre andavam bem arrumadas, como essa imagem aqui de Jean Debré, que vai mostrar uma dama de companhia toda arrumada, com joias, porque era como se fossem seus animais de estimação, sabe, das senhoras. As senhoras, mulheres brancas, pegavam as negras, começavam a enfeitar para mostrar que tinham dinheiro. Então, quando elas viram a realeza todo com pano na cabeça, elas pegaram e começaram a enrolar não só as suas cabeças, mas como das suas negras também. Era o chique. Então, a utilização dos panos com a vinda da família. Assim que Dom João VI chegava aqui no Brasil, sua primeira missão. Dom João VI, ele teria que urgentemente fazer o primeiro acordo com os ingleses. Porque os ingleses só dariam proteção à família real aqui no Brasil e iriam impedir que os franceses viessem para o Brasil se Dom João VI assinasse um tratado. E é um tratado super importante,
Porque a chegada da família real aqui no Brasil, as invasões napoleônicas, fizeram simplesmente com que o pacto colonial fosse finalizado. Em 1808, com a chegada da família real para o Brasil, tcharam, tivemos o que chamamos de abertura dos portos. Os portos agora seriam abertos para os membros, amigos, aliados de Portugal aqui no Brasil. E aí, com esse tratado, finalizava o velho pacto colonial, aquele comércio exclusivo entre a metrópole e a colônia. A partir de 1808, abertura dos portos. Primeiro decreto de Dom João VI aqui no Brasil. Não se esqueça, meu caro aluno, fique acompanhando as nossas aulas. Na próxima aula, estaremos trabalhando a presença da família real aqui no Brasil. Sabe, vamos falar sobre a construção do Banco do Brasil, que teve concurso recentemente, assunto importante, um banco mais forte do nosso país, e com todas essas polêmicas de banco é sempre bom lembrarmos, né, a construção do Banco do Brasil, nosso primeiro banco. Vamos falar sobre o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a construção da Biblioteca Nacional do Rio, vamos falar sobre a construção do Jardim Botânico, uma das belas coisas que foi feito durante a presença de Dom João VI aqui. Vamos falar de uma urbanização do Rio de Janeiro e vamos falar dos problemas também que foi criado por causa dessa urbanização. Mas detalhe, a vinda da família real para o Brasil acabava mudando aquela imagem. O Brasil não seria mais uma zona periférica. O Brasil passava a ser zona central. Por quê, professor? Porque antes da família real chegar aqui no Brasil, todas as decisões vinham de Portugal para o Brasil. E o dinheiro saía do Brasil para Portugal. Agora não. Agora as decisões vão sair do Brasil para Portugal e o dinheiro vai ficar no Brasil. Vamos começar a observar uma série de melhorias, né? Como já citei anteriormente, agorinha, né? Então vamos começar a citar essas melhorias e as mudanças que existiram com a abertura dos portos, porque agora não teríamos mais um mercado só consumidor, teríamos vários, tá bom? Um beijo, um cheiro para vocês, fico aguardando o e-mail de vocês, não percam o nosso contato, fiquem em contato com a gente, dê sugestões, nos faça crítica, estamos aqui e tire suas dúvidas, porque o Humanas em Foco está no foco com você nesses vestibulares. Vamos com tudo e vem com a gente, porque o nosso objetivo é a nossa aprovação.